Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma semana, semana 2 da disciplina de Administração Hoteleira. Nesta semana, vamos discutir os diferentes tipos e classificação dos empreendimentos hoteleiros, compreendendo como os meios de hospedagem se organizam e atendem diferentes perfis de hóspedes e demandas do turismo contemporâneo. Na semana anterior, a semana um, estudamos a origem, a evolução da hotelaria, percebemos como os meios de hospedagem se transformam ao longo do tempo, acompanhando mudanças sociais, econômicas, tecnológicas. Agora, nesta semana, vamos avançar um pouco mais e compreender como a hotelaria contemporânea passou a se diversificar e segmentar seus empreendimentos. Hoje, quando falamos em hotelaria, não estamos falando apenas de hotéis tradicionais, né? Temos resorts, pousadas, hotéis fazendas, entre outros modelos. Então, o que define um meio de hospedagem? É uma questão importante e é preciso entender primeiro que os meios de hospedagem possuem características específicas, inclusive pela legislação brasileira. Ou seja, existe regulamentação sobre prestação de serviços, hospedagem temporária, cobrança de diária, recepção, infraestrutura, funcionamento desses empreendimentos, são itens que fazem parte de um empreendimento hoteleiro. Isso mostra que a hotelaria envolve muito mais do que simplesmente oferecer quartos. Ela vai envolver gestão, organização e qualidade, principalmente a experiência desse hóspede. Um ponto essencial dessa aula, talvez tenha sido até o motivo de gravar esse vídeo, é que eu gostaria de destacar com vocês uma coisa que é muito importante, mas às vezes acaba passando despercebido, até mesmo a literatura não está tão atualizada, é sobre a classificação. Durante alguns anos, o país contou com o chamado SBC Class, SB Class, que era o Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem. Foi criado pelo Ministério do Turismo, no início da década passada, mas durou muito pouco, né? Esse sistema estabelecia critérios relacionados à infraestrutura, aos serviços, aos equipamentos e até às práticas de sustentabilidade dos empreendimentos. A proposta era basicamente padronizar a classificação dos meios de hospedagem em categorias, como hotéis de 1 a 5 estrelas. No entanto, esse sistema acabou sendo suspenso, principalmente porque não caiu na boca do povo. Tinha baixa adesão dos empreendimentos, dava trabalho ao Ministério do Turismo, e as transformações no comportamento dos consumidores aceleraram para que esse tipo de classificação fosse suspenso. Vamos pensar, por que o Ministério do Turismo iria classificar um meio de hospedagem se os próprios hóspedes atualmente utilizam as avaliações das plataformas digitais, como o Google Business, o Booking, e as redes sociais para avaliar a qualidade de um hotel? Ou seja, o que está em jogo, né? A percepção do consumidor passou a ter um peso muito grande, até um peso maior do que a própria classificação de um órgão do executivo, que é o Ministério do Turismo. Por exemplo, muito se fala que o Brasil tem um hotel de 6 estrelas, que é o Palácio Tangará, em São Paulo. Sendo que o sistema brasileiro de classificação nem previa 5 estrelas. Para quem não sabe, o Palácio é um hotel de super luxo, que os pilotos de Fórmula 1 se hospedam nos finais de semana de Grande Prêmio em São Paulo. Mas o próprio Palácio Tangará ele nunca se auto-intitulou como 6 estrelas. Então, por que eu estou falando disso agora, né? Atualmente, embora ainda exista a ideia popular das estrelas, a lógica da classificação dos meios de hospedagem se tornou muito mais dinâmica,
subjetiva e, acima de tudo, influenciada pelas experiências compartilhadas pelos próprios hóspedes nas plataformas que eu citei anteriormente. Então, por exemplo, quando pensamos em um resort, por exemplo, normalmente estamos falando de um empreendimento voltado ao lazer, com grande infraestrutura de entretenimento, piscinas, restaurantes, atividades recreativas. Muitas vezes o hóspede quase não precisa sair do hotel durante a viagem, quando ele está hospedado em um tipo de empreendimento, né, dessa categoria, resort. Por outro lado, as pousadas já costumam trabalhar em uma lógica mais intimista, personalizada, muitas vezes integrada à cultura e às características locais dos destinos. Os hotéis fazendas trabalham muito experiência rural, o contato com a natureza, as atividades ligadas ao campo. Os hotéis de convenção eles vão ter mais o foco em negócios, né? Eventos, reuniões corporativas. Então, percebam que cada tipo de empreendimento, né, cada categoria vai possuir públicos diferentes e, obviamente, estruturas diferentes, serviços diferentes e propostas distintas, de hospitalidade. É claro que vocês podem se aprofundar no material didático que eu forneci, para ter um detalhe maior, um panorama melhor de cada categoria de empreendimento hoteleiro. Mas o importante é ter a compreensão que os meios de hospedagem devem cada vez mais entender o perfil do hóspede. O turista contemporâneo busca experiências específicas. Alguns procuram lazer, outros procuram praticidade, outros querem exclusividade, outros valorizam a sustentabilidade, conforto, tecnologia. Por isso, a segmentação da hotelaria se tornou tão importante. A competitividade, na verdade, né? A própria competitividade do setor faz com que os empreendimentos precisem criar diferenciais constantemente. Então, vocês possuem acesso aos slides, aos materiais didáticos, os vídeos complementares disponibilizados na plataforma. Especificamente nessa semana, teremos um fórum avaliativo, no qual vocês vão refletir sobre os diferentes tipos de meio de hospedagem, suas relações com as demandas do turismo contemporâneo também. E é isso, eu quero incentivar vocês a participarem das discussões, interagirem com os colegas, porque essas trocas enriquecem muito o processo de aprendizagem no ensino à distância. Espero profundamente que vocês aproveitem os materiais da semana e consigam perceber como a hotelaria contemporânea é diversa, é dinâmica, muda o tempo todo, e diretamente conectada às transformações do turismo. Desejo uma excelente semana de estudos e um grande abraço.